Um dos pilares do cristianismo é o perdão. E aí eu queria começar fazendo uma provocaçãozinha aqui. Qual é a pessoa que mais te irrita? A pessoa que você mais tem que perdoar? A pessoa que mais te tira do sério? Quem é a pessoa que você mais tem que dedicar esse ato de perdão? Pense aí um pouquinho quando você vai achando o texto. Lucas 23, a partir do 32, diz assim: E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo o observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e que a si mesmo se salve, se é de fato Cristo, Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, fala ao nosso coração, Pai, que a tua palavra possa encontrar lugar na nossa vida, no nosso coração, que ela possa ser aplicada. Nós clamamos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse no início, o perdão é um dos pilares do cristianismo. Um dos mais importantes pilares do cristianismo. Jesus, ele veio para demonstrar o perdão na prática. Nós estávamos condenados. Hoje eu estava dando aula ali na classe de catecúmenos e estava lembrando para os alunos que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, como dizem as Escrituras. E um morto, ele não pode fazer nada para se reviver. A pessoa que perdeu os seus sentidos, ele não pode, por si mesmo, fazer alguma coisa para voltar. Alguém tem que fazer por ele. E no nosso caso, nós estávamos mortos espiritualmente. Nós não tínhamos como ir a Deus para pedir que Ele nos revivificasse. Ele veio até nós, através de Cristo Jesus. E fez o que precisava ser feito, porque nós tínhamos uma dívida impagável. Os nossos pecados estabeleceram sobre nós uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar, nenhum de nós. Por melhor que você seja, você não tinha condições de pagar essa dívida. Então Cristo veio e morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Mas não é que Cristo nasceu um dia, veio e morreu no nosso lugar. Não. Isso já estava no projeto divino antes da criação do mundo. Lá no Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
E sem ele, nada do que foi feito se fez. João falando a respeito de Jesus como nosso Salvador. E no versículo 12 do primeiro capítulo de João, diz assim que ele veio porque era seu, seus rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É receber esse perdão de Deus que muda a nossa história, que muda a nossa vida. Obrigado. Que muda o nosso estado de morto espiritualmente para agora vivificados. De quem não tinha acesso à presença de Deus para quem agora tem acesso à presença de Deus. E esse texto que nós lemos, ele é lindo. Ele é maravilhoso, porque ele é um texto de um momento de tortura. Talvez a tortura mais conhecida, mais lida, mais refletida ou comentada na humanidade. A tortura de Jesus Cristo. E como que um texto sobre tortura se tornou algo tão lindo? Por causa do perdão que contém nele. Por causa do ato de perdão que está contido dentro desse texto. Nós olhamos por uma cruz, como essa aqui, né? Toda estilizada. Isso é uma arte. Né? A pessoa que fez isso aqui é um artista. E a gente vê muita arte feita a partir da cruz. Hoje de manhã nós cantamos, né, uma música que fala pela cruz. E cantamos várias músicas durante a nossa vida que falam da cruz. Pessoas que são inspiradas artisticamente por causa da cruz. Talvez algumas pessoas aqui estão usando um pingentezinho com uma cruz. Talvez alguns de vocês tenham alguma imagem, alguma coisa que lembra da cruz. A cruz, um instrumento de tortura, de crueldade, se tornou um instrumento artístico, melódico, onde a gente pode encontrar conforto, consolo, esperança, paz, amor, por causa do perdão que Jesus Cristo ofereceu para aqueles que olham para a cruz. Não é que a cruz em si tem alguma beleza, não é que a cruz em si oferece alguma coisa, mas o ato de Jesus Cristo crucificado na cruz e a sua atitude, inclusive enquanto estava na cruz, ela muda a história da humanidade e ela muda a nossa história. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ao passo que Jesus estava indo para uma separação, porque os pecados fazem separação entre nós e Deus, e Jesus estava tomando sobre si os nossos pecados. E ao mesmo tempo ele estava nos reconciliando com Deus. O instrumento de tortura que estava torturando Jesus Cristo estava nos oferecendo acesso ao Pai, acesso a esse perdão, acesso a essa nova vida. E na cruz, Jesus toma um ato, das coisas aqui, um dos atos da palavra dele no versículo de número 34 é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Já pensou? Você está sendo executado no principal instrumento de tortura daquela época, e a sua palavra não é uma palavra de ódio. A sua expressão não é uma expressão como até alguns dos discípulos que estavam ali estavam pensando: ele vai mandar cair fogo do céu, ele vai abrir a terra, ele vai executar todo mundo, ele vai fazer alguma coisa sobrenatural, vai sair da cruz glorioso, vitorioso. Não. A glória e a vitória da cruz está no perdão oferecido por amor a mim e a você. Por isso que esse é um dos pilares do cristianismo. Porque Jesus, no lugar de revidar com violência,
ele revida com amor. No lugar de retribuir a violência que ele estava recebendo, no lugar de retribuir a chacota que estavam fazendo com ele, as piadinhas que estavam fazendo com ele, a violência que ele estava recebendo, ele retribui com graça, com amor, com perdão. Um dos malfeitores que estava do lado faz uma piadinha, faz uma gracinha. Tu não é o filho de Deus? Isso já tinha acontecido lá na frente, lembra? Que Satanás levou Jesus e falou assim, ó, se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E aqui na cruz, de novo, a mesma tentação. Tu é mesmo filho de Deus? Ah, se tu é filho de Deus, desce daí, cara. E Jesus fala, não, eu sei quem eu sou. E eu não estou aqui para fazer a tua vontade. Eu não estou aqui para ser sugestionado, dirigido ou controlado, manipulado por Satanás. Não é você que controla a minha vida. O Pai é quem controla a minha vida. E eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Isso é maravilhoso. Porque uma pessoa que estava sofrendo tremendamente, não estava oferecendo os seus gemidos como algo negativo, mas sim como algo positivo. Que depois se torna poesia, se torna arte, se torna música, se torna esperança para a nossa vida. Por isso, o perdão, ele não pode ser vendido. Você não pode comprar o perdão de Deus. Às vezes a gente negocia perdão com pessoas, né? Às vezes a gente negocia um com o outro o perdão, mas com Deus não. O perdão é gratuito. Se você entrega seu dízimo, sua oferta, pensando que com isso você vai estar conquistando o perdão de Deus, você está enganado. O perdão de Deus é gratuito. E exatamente pela graça de Deus com as nossas vidas, que a gente dá liberalmente, gratuitamente, porque a gente aprendeu com o próprio Mestre. É uma vida que é transformada e por causa dessa transformação, ele imputa em nós, ele coloca em nós, ele estabelece em nós um novo formato de agir, uma nova maneira de agir. Então eu não vou agir apenas pensando em mim, mas eu vou agir pensando na igreja, no corpo de Cristo e na obra de Deus através da igreja. Por isso que eu contribuo, não para receber alguma coisa de Deus em troca, porque o que ele me oferece, eu não teria condições de comprar. Lembra dos administradores? Que chegam com uma dívida enorme, impagável. O valor que é contido naquela parábola é um valor que ele não tinha condições de pagar. Alguns teólogos dizem que para hoje seria como 50 bilhões. Outros dizem 160 anos de trabalho. Em resumo, era uma dívida impagável. E ele chega lá diante do seu credor e fala, perdoa minha dívida. E o credor fala, tá bom, vou te perdoar. E chega um outro que devia 100 denários, né? 100 diárias. E ele diz assim, paga a minha dívida. Senão eu vou buscar justiça e eu vou fazer o que é preciso para que você me pague. Ele não entendeu o perdão. Ele não entendeu o que Deus estava oferecendo. E às vezes a gente não entende isso, esse pilar do cristianismo na nossa vida. E nós, no lugar de estendermos o perdão como uma das características de quem é transformado por Deus, a gente acaba barganhando com as pessoas ao nosso redor. E sabe onde essa barganha é pior? Dentro de casa, na família. Então, como esse é o mês de família, eu queria aplicar essa reflexão do poder da cruz, do poder do perdão mútuo, como a palavra diz tantas vezes, perdoai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Olhar para Cristo e aprender com Cristo como que se deve perdoar. E aí eu queria que você aplicasse na sua casa, na sua vida, na sua família. Porque aquela pergunta que eu fiz no início,
quem é a pessoa que mais te irrita, quem é a pessoa que você mais tem que perdoar, talvez seja a pessoa que reiteradamente joga a toalha molhada em cima da cama. E você fala para a pessoa e diz assim, pelo amor de Deus, já falei mais de 10 vezes, você continua fazendo esse negócio? Aquela pessoa que chega do trabalho, da pescaria, com a bota suja de barro, e entra na casa e atravessa, e você fala bem assim, meu Deus, você está sujando a casa toda. E aí você vem para a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que você tem que perdoar. Perdoar, vou dar com o rolo na tua canela. E talvez seja mais fácil você perdoar essas coisinhas pequenas, porque isso é pequeno, querido. Isso é bem pequeno. Talvez seja mais fácil perdoar um filho, uma filha, quando faz a mesma coisa. Há poucos dias atrás a gente teve uma atividade na chácara e eu fiquei observando uma mãe. O filho foi para o campo, deixou o chinelo no campo. Lá foi a mãe pegar o chinelo do filho e trouxe. Daqui a pouco o filho foi para a piscina, deixou a toalha lá no canto. Lá foi a mãe, pegou a toalha e veio atrás. É mais fácil fazer essas coisas quando é para o filho do que quando é para o marido, né? A gente tem mais facilidade, especialmente as mães, têm mais facilidade de perdoar os filhos do que perdoar os maridos por esses pequenos atos. Só que a coisa pesa mais. Porque tem hora que não é a toalha que você deixou em cima da cama, que você jogou em qualquer lugar. É o sentimento de desrespeito. É o sentimento de desconsideração que a mulher tem. E o cara nem está desconsiderando, não. É a estrutura do ser humano mesmo. É a estrutura do homem mesmo. Já estou me justificando aqui, sim. Faz a tua obra. A estrutura do ser humano é assim. E às vezes a gente não percebe, que a mulher falou 1, 2, 3, 4 vezes. E agora já não é mais a questão de a toalha estar em cima da cama. É a questão de você não ouvir aquilo que a mulher está falando. E ela se sente desrespeitada. Não é mais a questão de você estar demorando para arrumar a tomada que deu problema, para trocar o fio do chuveiro que está pegando fogo. É o fato dela se sentir desrespeitada por isso. Ou de você, marido, que fala todas as vezes para sua mulher, se arruma mais cedo, vamos sair mais cedo, a gente estaciona com mais facilidade, a gente acha um lugar mais tranquilo, a gente chega e não pega fila no restaurante. E todas as vezes acontece de novo. E aí você já não é mais uma questão de sair atrasado ou sair mais cedo. É uma questão do desrespeito. E você se sente desrespeitado em casa, em família. E se fosse um visitante, era mais fácil de perdoar. O visitante você tem que tolerar mesmo, ele vai embora a qualquer hora, mas aquele ali vai ficar com você. E você vai ter que perdoar. E tem hora que a gente constrói um sistema de rancor, de remoer as coisas tão intensamente dentro do nosso coração, que a gente pode parecer com tudo, menos com Cristo. Sou filho de Deus, você é filha de Deus, filho de Deus. Mas às vezes o que a gente menos parece é com Ele. Porque Ele perdoa, inclusive, aquele que machuca. Ele perdoa, inclusive, aquele que deixa cicatrizes profundas. Jesus foi ressuscitado e depois de ressuscitado, Ele mostrou a cicatriz. Olha, ficaram cicatrizes da dor, do sofrimento, da crueldade, da tortura que eu vivi, ficaram cicatrizes aqui na minha mão, na lança que colocaram do meu lado. Mas a minha atitude, Jesus está demonstrando nesse texto, não é uma atitude de quem usa essas cicatrizes para esfregar na cara do outro. Não. É quem usa essas cicatrizes para dizer assim,
É por amor. É porque te amo. É porque te recebo. É porque estendo o perdão para a sua vida. Mas em casa, se a gente não age como Cristo, a gente destrói, desconstrói. E o sábio já disse lá atrás, a mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. Isso serve para o homem também. Isso serve para o filho também. Quando a gente é sábio, a gente constrói o lar. Mas quando a gente é tolo, a gente vai derrubando. E às vezes a gente pensa assim, eu não vou deixar passar por cima de mim. Tá me desrespeitando. Falei 10 vezes, também não falo mais. E começa a boicotar. Começa a fazer coisas que eu sei que ele não vai gostar, que ela não vai gostar. O filho começa a olhar para o pai porque não recebeu alguma coisa, começa a boicotar, a desrespeitar, a desautorizar. E nós, no lugar de construirmos uma estrutura de perdão baseada no amor que Cristo demonstra, a gente constrói uma estrutura de rancor, de ódio, de ficar remoendo essas coisas dentro de nós. Não é essa a proposta de Cristo. As cicatrizes de Cristo não foi para esfregar na nossa cara o que ele fez por nós. Foi para esfregar na nossa cara que ninguém amaria nós mais do que ele. Foi para mostrar para nós a possibilidade de ser transformado pelo Espírito de Deus. Aqueles soldados que estavam ali ao redor, eles já tinham visto muitas execuções. Eles participavam de execuções quase que diariamente. Eles sabiam o que era sofrimento, o que era choro, o que era gemido, o que era dor. Mas daquele homem que estava na cruz tinha tudo isso. Naquele Jesus que estava sendo crucificado, naquele final de semana, tinha tudo isso. Mas tinha alguma coisa diferente. E um dos soldados ficou observando e na sua observação ele faz uma conclusão. E ele diz, este verdadeiramente era filho de Deus. Quem nós somos, querido, dentro da nossa casa? Nós somos só mais uma pessoa que sofre ou que provoca tortura? Ou somos filhos e filhas de Deus, que demonstra amor, perdão, graça, misericórdia? Nós estamos construindo uma relação de perdão mútuo ou estamos construindo uma relação de discórdia, de quem pode mais, de quem manipula mais, de quem fere mais, de quem boicota mais, de quem provoca mais um ao outro? A palavra de Deus está nos mostrando, através de Cristo, que o perdão tem um poder de cura. Jesus, ele cura as nossas dores. Ele cura as nossas mágoas. Ele cura os nossos traumas. E talvez você possa estar pensando assim, pastor, é que você não faz ideia do que eu passo em casa. Você não faz ideia como que é essa mulher, pastor. Você não faz ideia, pastor, como é que é meu pai. Pastor, você não faz ideia como é que é esse filho. Você não faz ideia. Eu não faço ideia mesmo não, irmão. Mas eu sei que Cristo era perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula. E ele sofreu uma tortura literal. Mas a literalidade do retorno dele não foi torturar os outros. A literalidade do retorno dele foi, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A literalidade do retorno dele foi, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
A literalidade do perdão dele foi: eu vou até o fim porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Dá para parar e pensar, queridos, que Deus tem um propósito com a sua família? Dá para parar e pensar que Deus ama você e que, como o pastor falou semana passada, a pessoa que está do seu lado, seu companheiro, sua companheira, é filho, filha de Deus? Não é algo para ser descartado, não é algo para ser torturado. Pastor, mas não sou eu que provoco a tortura, não. Eu sou alvo da tortura. Pastor, não sou eu que provoco o sofrimento, não. Até quando? Até quando eu tenho que aguentar? Até quando eu tenho que tolerar? A nossa estrutura é diferente da estrutura de Cristo, mas é igual. Cristo era 100% Deus, 100% homem. Nós não somos 100% Deus, mas estamos sendo chamados para refletir a imagem dele, para refletir o caráter dele, para refletir as ações dele, para refletir a maneira dele retornar às coisas que sofre. Então é para ser mais parecido com ele. Só que nós somos humanos. E como humanos, nós estamos sendo ensinados pelo Cristo humano que sofreu na carne essa tortura e perdoou. Então que Deus te ajude a ser instrumento de perdão na sua casa, a ser instrumento de sabedoria que pode edificar as pessoas ao seu redor. Você que é filho, pense em maneiras de edificar a sua casa. Pense em maneiras de honrar, não de provocar dor, não de provocar ódio nos seus pais. Você que é pai, pense em formas de não irar os seus filhos. A palavra nos instrui a isso. Você que é casado, pense em como você pode construir uma relação que abençoa no lugar de amaldiçoar. Você que está com dores, que está com feridas, com cicatrizes. A de Jesus era nas mãos e no lado. Talvez a sua seja no psicológico, pelas torturas que você sofreu ou que vem sofrendo. Talvez as cicatrizes da sua alma sejam no coração, no interior. O Jesus que perdoou também é o mesmo que cura. E ele pode te curar. Ele pode te dar uma nova maneira de olhar a vida. Que Deus possa honrar você, que tem lutado pelo seu casamento, pela sua família, por um lar estruturado dentro das bases do cristianismo. E que você possa ser instrumento de perdão para as pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. Amém? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, obrigado, porque em Cristo Jesus nós somos chamados por uma nova realidade de vida, por uma nova estrutura de viver. Nos ajude a viver isso, Pai, sem provocar o medo, o terror,
o pavor da separação no nosso cônjuge, sem provocar o desespero do silêncio como um boicote para a vida da outra pessoa, sem provocar a separação das tarefas, sem provocar a separação da conversa, do diálogo. Nos ajude, Deus, a vivermos para aplicar a Tua palavra no nosso coração. E que a graça do Senhor Jesus, que se manifestou tão intensamente na cruz, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que é derramado no nosso coração sem medida e eternamente, que a comunhão deliciosa, prazerosa e transformadora do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pela